Fala galera, beleza? Então estamos aqui para ser uma aula bem prática para mostrar para vocês como funciona esse fluxo de máquina de prospecção versão 2.0, tá? Vamos passar aqui rapidamente sobre ele, algumas coisas que vocês precisam editar, como ele vai funcionar. Então vai ser uma aula um pouco mais extensa, mas eu vou tentar de maneira bem rápida passar por todos os pontos, tá? Começando aqui pelo motor 1, que é o de disparo de mensagem, né? Aqui a gente já tem um negócio diferente que a gente aciona ele via webhook. E aí como é que funciona esse webhook? Basicamente quando a gente dá um comando, aí ele vai acionar, aí vai pegar a mensagem dentro de uma planilha, vai pegar os contatos e aí vai lançar o contato de cada vez. Aí o agente vai preparar a mensagem personalizada e vai enviar a primeira mensagem ali para o contato, aí atualiza a lista, né? Então, como é que tá essa primeira parte, né? Esse webhook, a gente vai colocar ele aqui, ó, dentro desse enviar. Então, aqui nessa planilha eu tenho o envio, que vai ser enviado, então a mensagem eu coloco a mensagem aqui, e aqui eu coloco o meu webhook. Ah, Johnny, como é que faz isso, né? Você vai ter que adicionar um app aqui de script. Então você vem aqui no extensões, app script, quando você clicar aqui, ele vai abrir essa tela, aí você vai colocar o código aqui. Se na planilha que eu deixar aqui para vocês, disponível para vocês fazerem a duplicação, se vocês não virem esse código aqui, dentro da pasta ali no Google Drive vai estar também esse código para vocês criarem esse script. Uma vez que você criou ele, vai implementar, ele já automaticamente coloca nesse botão aqui, tá? E aí, quando você clicar em enviar, ele vai acionar aqui o webhook. Vamos fazer para vocês verem? Eu vou só desconectar aqui porque eu não quero que role o fluxo todo, tá? Dá um save. Ok. Vamos lá. Enviar. Então, script em execução. Pronto. Concluído. Se a gente vier aqui em execução, ó, agora, a 1h22, rodou com sucesso. Então, se eu vim aqui, no Node, tá lá. Deu certinho. Ele acionou. Uma vez que ele aciona, eu posso voltar aqui para o editor, né? Uma vez que ele aciona, aí ele vai vir aqui e vai puxar a mensagem na planilha. Então, esse node aqui, a gente tem que vir, colocar a lista aqui, né? E aí escolher o nome da lista que estaria aqui. Então, por exemplo, nossa lista tem a página chamada envio. Então, aqui eu vou colocar qual é a minha lista e qual é a página que ele vai puxar, tá? Então, vai puxar a página envio. Uma vez que eu testar esse step aqui para vocês verem, ele puxou minha mensagem, ó. Oi, tudo bem? Aqui é o Johnny Bueno, taranana. Mesma mensagem que eu deixei aqui, tá? Então ele já puxou a mensagem aqui. Aí no próximo node, o que ele vai fazer? Ele vai puxar os contatos. Então, na minha lista, nessa página 1 aqui, ó, página 1, né? Eu tenho o nome do contato, o nome do negócio, o telefone, o nicho e o status. É importante deixar o status aguardando, porque se estiver aguardando aqui, ele vai enviar mensagem. Se estiver enviado, ele não envia mensagem, tá? Então tem que deixar desse mesmo jeito que tá aqui. Eu tô deixando um contato aqui já de exemplo para vocês verem. Então, como a minha lista só tem um contato, ele puxou o contato, ó. A mesma coisa, aqui eu vou no documento, eu vou colocar o nome da minha lista, e aqui no nome da página eu vou colocar a página 1. Naquele outro era era o envio, e esse aqui é a página 1. Então ele pegou aqui, ó, o primeiro contato é o Johnny, o nome do negócio é o Johnny aí, o número de telefone, nicho, marketing e o status aguardando. Pegou todas as informações, aí ele vai jogar aqui no Node looping. Por que tem esse loop? Porque quando tem mais de um contato, ele vai lançando, ele puxa todos de uma vez, ele vai lançando um por um, tá? Então lançou um por um aqui e vem para o Node verificar status. Esse aqui vai ver. Se estiver aguardando, ele aciona. Se tiver qualquer coisa diferente disso, ele para, tá? Ele dá como falso. Até faltou ligar aqui, ó. Quando volta no falso, ele volta para cá. Beleza, vamos soltar de novo. Ok? Como o status está aguardando, então ele vai passar como verdadeiro e vai aqui para o random time. Aqui no random time, o que vai acontecer? Vou abrir para vocês verem. Ele vai ter uma função de gerar um tempo entre 15 e 30
né? Um número entre 15 e 30. Ele vai automaticamente selecionar um número entre 15 e 30. E esse número que ele escolher é o que o wait aqui vai fazer a espera em segundos. Então, escolheu número 16. Então, ele vai esperar 16 segundos. Escolheu o número 29. Vai esperar 29 segundos. Então, isso que acontece aqui. E aí, a gente vem para esse Node set, né, de Add Fields. Então, aqui ele vai pegar o telefone, o nome do negócio, o nome da pessoa, a mensagem, e vai jogar para o nosso agente. No agente, já tem uma mensagem, já tem um prompt pré-pronto aqui, onde ele vai pegar a mensagem, vai pegar o nome do contato, o nome do negócio, e aí vai personalizar a mensagem de acordo com as informações que ele está recebendo. No caso, seria o nome da pessoa e o nome do negócio, tá? E aí, depois a gente formata tudo isso para ficar mais fácil. Então, a gente volta a pegar o telefone, volta a pegar a mensagem, e aí envia a mensagem, e aqui ele atualiza. O que ele vai fazer? Esse Node aqui, né? Ele vai pegar, de novo, aqui no documento vai ficar o nome da minha lista, aqui a página onde estão os meus contatos, e ele vai atualizar o status para enviado. Então, ele vai usar o match pelo número de telefone e vai usar status enviado. Eu vou testar esse workflow, essa parte aqui primeiro, para vocês verem como funciona, tá? Dá um save aqui e vamos a Beleza, atualizou, vamos ver aqui como é que foi na planilha. Ó, status enviado, já atualizou aqui o nosso status, tá? Então, funcionando direitinho essa primeira parte, né? Lembrando que você não precisa entrar nesse fluxo para poder fazer isso. Você vai vir aqui na sua planilha, nessa aba aqui de envio, vai colocar sua mensagem e clicar em enviar. Clicou em enviar, automaticamente vai ligar esse fluxo todo e vai enviar a mensagem para cada um dos contatos da tua lista. Fiz a prospecção hoje, quero fazer no outro dia. Aí você vai, ou apaga toda a tua lista e coloca os novos contatos aqui, ou só vai colocando mais contatos, porque ele vai puxar o que tiver enviado, ele não vai enviar, e o que tiver aguardando, ele envia. Então, aí fica ao critério de vocês, né? Agora vamos para a segunda parte. Aqui nessa segunda parte, a gente vai criar as planilhas que a gente vai precisar usar no nosso SDR, tá? Então, o SDR está aqui embaixo, é o nosso segundo motor. Então, antes de a gente começar a fazer ele, a gente precisa criar todas as planilhas. Para isso, você tem que ter uma credencial já feita ali do Postgres, do Supabase, né? Que, claro, para usar aqui em cima, a gente tem que ter uma credencial do Google Sheets, tem que ter a credencial da OpenAI, uma credencial da Evolution, né? Mas essa parte de credencial eu não vou estar falando nesse vídeo, vou só ir direto para como funciona aqui o fluxo mesmo, tá? Então, chegou aqui, abriu pela primeira vez, colocou ali sua credencial, é só vir e executar esse workflow. Eu não vou fazer porque eu já criei todas essas planilhas, então ele não vai conseguir criar para mim, tá? Então ele vai criar uma planilha para a tabela chat de mensagens, outro para os dados do cliente, outro para saber os chats em si. Um vai criar a seção vetor, vai criar uma função busca no vetor, vai criar uma tabela de documentos e vai criar uma tabela de agendamentos. Porque o SDR vai usar essa tabela de agendamentos, toda vez que ele fizer um agendamento, ele vai salvar aqui o agendamento para depois a gente fazer uma outra parte aqui do nosso fluxo, tá? E esse do lado aqui é para deletar as informações. Quando eu estou testando e tal, eu vou lá e apago todas as informações, testo de novo, ou apago e testo de novo, e assim eu vou otimizando o meu fluxo, então fica mais fácil apagar por aqui e criar por aqui, né? Mas criou é uma vez só. Apagar pode apagar quantas vezes quiser. Usou uma vez, quer apagar, pode apagar, tá? Aqui ele vai deletar tudo nesse node aqui, mas os outros vão deletar um conteúdo de cada uma das tabelas que a gente criou. Ótimo. Agora vamos para a segunda parte, que é o nosso motor SDR, né? Como é que ele funciona? Aqui eu tenho um webhook que vai estar conectado com a Evolution. Então eu vou lá na minha instância, no Evolution, coloco o meu webhook ali para puxar as mensagens do número de WhatsApp que eu quero. Quando ele chegar nessa parte, ele tem a pausa para atendimento humano. O que ele vai fazer nessa parte aqui? Ele vai ver se a mensagem foi eu que enviei, veio de mim, do meu número, do mesmo número do WhatsApp que a IA tá, ele para a IA. Se for de um outro número para o número do meu WhatsApp, então ele continua aqui normalmente, tá? Então, digamos que a minha IA tá atendendo no WhatsApp e aí, de repente, ela fala alguma coisa e aí eu resolvo assumir aquela conversa para contornar o assunto ou dar uma explicação melhor sobre aquilo que a IA estava falando. Uma vez que eu mandar a mensagem, a IA vai parar automaticamente. Ela vai parar num tempo determinado, tá? Que tempo determinado é esse? Aqui, nesse TTL, você escolhe qual é o tempo determinado. Eu coloquei 60 segundos.
Mas você pode colocar mais tempo, desde que seja sempre em segundos, tá? Que é sempre em segundos. Então, quer colocar 5 minutos, quer colocar meia hora, tu muda o tempo aqui, que a IA vai ficar parada. Eu tô deixando 1 minuto. Se tu manda uma mensagem só, corrige, depois a IA já volta a atender. Ah, mas eu quero quando eu assumir, quero atender, depois de um bom tempo, eu quero que a IA volte. Então, você aumenta o tempo aqui, tá? E aí, aqui, ele vai perceber que uma mensagem não foi enviada pelo próprio número do WhatsApp, foi outra pessoa que enviou, então ele segue para o atendimento. E aí ele vai passar por essa parte de coleta de dados. Eu não vou abrir node por node, tá? Para a gente ir mais rápido. Aqui ele vai criar um Session ID, né? Vai criar um ID de conversa para aquela pessoa que está entrando em contato, porque ela vai salvar todas as conversas dentro do banco de dados no Supabase. Vai estar tudo salvo. Todas as pessoas que entrarem em contato, ela vai salvar. Então, se a pessoa mandou a primeira mensagem, ele vai perceber, tem já Session ID? Não tem. Então, vou criar. Então, ele cria. Já tem, não é a primeira mensagem dessa pessoa, já é a segunda mensagem, por exemplo, ou a terceira. Então, ele vem para cá. Como já tem Session ID, ele só segue em frente aqui, tá bom? Aí vem nessa parte de classificação de mensagem, tá? Aqui a gente tem que dar atenção a 2 pontos importantes, que é o HTTP request. Esses 2 aqui. Mas o que essa parte vai fazer em si? A gente vai pegar esse node switch, ele vai perceber se a mensagem é de texto, se ela é áudio ou se ela é uma imagem. Se for texto, ela vem aqui para o Add Fields e segue aqui para o Ads. Se for áudio, ela vai pegar aqui o Base 64. Se não veio o Base 64 lá pelo webhook, então a gente vai fazer a requisição do Base 64 aqui pelo HTTP request. O que eu tenho que mudar aqui? Aqui é muito importante a gente mudar o chat, né? Quer dizer, o URL nossa. Então aqui está a minha URL. Você vai estar usando a sua URL da Evolution. Então você vai trocar essa parte aqui. Aí o /chat /getBase64 from media vai ficar a mesma coisa. E aqui no final tem o nome da instância, ó. Tá? O meu feijou. Você vai ter que trocar e colocar a tua instância, tá? Então coloca aqui o nome, a URL tua e ali no final a tua instância. E outra coisa que você vai ter que mudar é a sua API, né? Então aqui embaixo no valor aqui, você vai ter que mudar a sua chave de API, tá? Então sua API que tu tem que trocar. Mesma coisa nesse node aqui de baixo, tá? Ó, vai trocar aqui a URL, lá na frente vai trocar a instância e aqui embaixo do valor aqui vai trocar a API. Então, isso caso não consiga puxar direto o Base 64. Acontece. Por isso que está essa segunda opção aqui para, se esse aqui não conseguir pegar, esse aqui pega, tá? Então, beleza. Aqui puxa o Base 64, ele vai editar os campos, vai converter o áudio em texto e vai enviar aqui, vai converter o áudio em arquivo e vai jogar para o ChatGPT fazer a transcrição. Ele vai transcrever, vai jogar no Redis e vai aqui para esse outro Redis, tá? Mesma coisa a imagem. Vai pegar ali o Base 64, vai editar, vai converter para arquivo, aí vai analisar a imagem e aí vai jogar aqui para frente também na parte de mensagem picotada. O que essa parte de mensagem picotada faz? Ela espera um pouco para juntar um número de mensagens. Que sabe a pessoa que manda mensagem, oi, depois de novo tudo, aí bem, tudo separado, cada frase parece que ela coloca em uma mensagem, né? Escreve uma frase e já envia, escreve outra frase e já envia. Então, a pessoa que faz isso, a gente coloca essa parte aqui para ir juntando e compilando essas mensagens. Então ela vai juntando, porque senão a IA vai responder. A pessoa fala oi, a IA responde o oi. Aí a pessoa manda tudo bem, a IA responde tudo bem. Aí a pessoa fala, gostaria de saber sobre tal coisa. Aí a IA responde todas as mensagens. Então, em vez de esperar e responder uma mensagem de cada vez, a gente junta essas mensagens e a IA vai receber. Oi, tudo bem? Quero saber sobre tal coisa. A IA responde apenas essa mensagem. Com isso a gente economiza bastante token, tá? Então, aqui serve para isso. Então, aqui ele vai juntar, compilar as mensagens. Tem o Node Wait aqui que a gente tem que deixar ligado, tá? No caso aqui está desligado, mas a gente tem que deixar ligado. Vou até ligar já para deixar o template pronto para vocês. Porque é justamente esse tempo de quanto tempo vai ter que esperar para juntar essas mensagens. No caso aqui, tá 10 segundos. Às vezes a pessoa manda oi, tudo bem, ela manda isso em 10 segundos, então de intervalo entre uma e outra. Então ele junta tudo aqui e aí ele vai seguir adiante. Quando chega nessa parte aqui do Redis, ele apaga todas essas mensagens que ele juntou, né? Porque aí a gente está juntando as mensagens dentro do Redis.
Então aqui vai apagar a mensagem do Redis. Quando ele começar a mandar mensagem de novo, vai abastecer o Redis novamente. O Redis vai funcionar com essa memória curta, então ele enche o buffer dele e apaga, enche o buffer e apaga, tá? Vai ficar assim, para não consumir tanta memória. Mas todas as conversas, como eu falei, elas vão ser salvas, tá? A gente vai chegar lá, mas aqui, todas as mensagens enviadas pela IA, enviadas pela pessoa, elas são salvas aqui. Então, todo o histórico fica salvo no Supabase. Mas no Redis, não. No Redis é só para a parte de mensagem picotada mesmo, para a gente não ficar tomando muita memória do nosso buffer ali do Redis, tá? Show. Chegou aqui no nosso agente SDR, aí ele vai fazer outro atendimento. Digamos que ele queira fazer a pessoa quer fazer um agendamento com você, né? A IA vai estar ali o prompt dela, tal, atendeu, e aí ela conversando ali, e a pessoa falou, quero fazer um agendamento. Então, aqui dentro do prompt da IA, eu tenho a tool, que é agendamento. Como é que funciona essa tool? Vamos entrar aqui para vocês aí. Essa tool tá em HTTP, tipo um request, tá vendo? Ó? Ela vai chamar esse webhook aqui. Tá, mas onde esse webhook aqui é seu, né, Johnny? Sim, esse webhook aqui é meu. A gente tem que colocar o seu webhook. Onde ele vai estar? Tu vai vir aqui no motor 4, que é o motor de agendamento, vai entrar no webhook, vai vir no production, vai copiar esse URL aqui de produção do webhook do agendamento. Aí tu volta lá na tua IA, vem aqui na tool de agendamento e cola aqui o seu webhook. Porque toda vez que a IA precisar saber o horário disponível, fazer um agendamento, ela vai chamar essa tool aqui. E essa tool vai chamar aquele webhook. Depois a gente vai dar uma olhada naquele webhook lá para vocês verem. Mas como é que funciona essa parte do fluxo. Mas aqui é importante você deixar essa parte bem certinha, tá? O resto aqui tá tranquilo. E aí a pessoa marcou. Então, jogou aqui, vai lá, o agente de agendamento faz o que tem que fazer, devolve a resposta para a IA responde para a pessoa que está conversando com ela, e a pessoa fez o agendamento, a IA vai e grava o agendamento no Supabase, que é uma tabela que a gente já criou naquela lista ali de várias tabelas que a gente criou de uma vez só. E a gente vai usar isso aqui depois, vou mostrar para vocês também, mas a gente vai usar ela aqui, ó. Quando chegar aqui, na hora de avisar o agendamento, a gente vai usar essa tabela de todos os agendamentos que estão marcados para aquele dia, né, no caso. Então, esse aqui é o nosso aviso de agendamento, que é o nosso quinto motor. Mas tudo, você está vendo, está conectado aqui com essa IA, né? Ela é muito importante. E essa IA também tem a base RAG, né? O que seria essa base RAG? É onde você sobe todas as informações sobre o teu negócio, sobre a tua empresa. Então, aqui dentro vai ficar todas essas informações e a IA vai poder acessar. E como é que eu faço para colocar os arquivos dentro desse base RAG aí da minha IA? A gente vai usar essa parte do fluxo aqui, que é uma ferramenta, ó, ferramenta para adicionar arquivos do Google Drive ao banco de dados vetorial, ou seja, ferramenta que vai adicionar dados para o RAG, tá? Aqui você vai escolher uma pasta, vai escolher a mesma pasta aqui, e toda vez que você subir um arquivo novo naquela pasta, vai adicionar esse fluxo. Então, vamos abrir aqui para vocês verem, né? No caso, eu escolhi aqui, ele vai adicionar a cada 1 minuto, né? Então ele achou nesse fluxo aqui para ver se tem alguma coisa nova. E aí ele vem na pasta que eu escolhi, docs SDR da Feijó. E aí ele vai ver se tem algum arquivo novo. Ou se algum arquivo foi feito o update, ele também automaticamente atualiza. Ele tira o antigo e coloca o novo, tá? Então uma vez que eu tenho a pasta selecionada e joguei um arquivo lá, vai ligar esse fluxo aqui que vai subir essas informações na base RAG aqui, que depois a IA aciona por aqui. Então ela precisou saber alguma informação, ela vem, acessa o buffer de buscar informação, que acessa a base vetorial e devolve a resposta para a IA, que vai encaminhar a resposta para a pessoa que está conversando com ela. Então essa parte aqui da IA é muito importante. Quando você for mexer no prompt, né, aqui, vamos dar uma olhada no prompt. Aqui, claro, está o meu prompt, vocês estão recebendo como o meu, mas uma coisa que vocês têm que dar muita atenção é a parte das tools, tá? Que é aqui embaixo. Então aqui, ó, as tools. Então buscar informação, agendamento e grava agendamento. São as 3 tools que eu coloquei. Se você quiser colocar mais tools, você pode colocar mais tools aqui. Mas essas 3 aqui, você tem que tomar cuidado com o que você vai mexer dentro dela, porque a IA tem que saber acionar essa tool e para que ela serve. Então você deixa bem definido aqui, mas o nome dela
O nome que está aqui tem que ser exatamente o nome que está aqui, tá? Então, no caso, eu estou usando esse com letra maiúscula, tem que ser com letra maiúscula lá dentro. Esse tudo minúsculo com o underline, tem que ser tudo minúsculo com o underline para ela poder acionar, tá? Beleza. Aqui também, ó. Para buscar informação, ele vai usar o busca, underline, informação. Desse jeito que está escrito aqui, tem que ser o jeito que você vai usar ali dentro do seu prompt, tá? Show. Vamos continuar aqui, então? Agora a gente vai para essa outra parte aqui. Uma vez que a IA gerou a resposta, ela já vai subir aqui direto para o Supabase e vai salvar a resposta que a IA deu e a resposta que a pessoa deu. Então já salva tudo automaticamente aqui. Beleza. E também já segue em diante que vai ter esse texto, classificação de texto, né? O que isso aqui vai fazer? Vai ver se esse texto precisa ir para um atendente humano ou se esse texto aqui ele vai ser enviado para o cliente, né? Para a pessoa que está conversando com a IA. Se tiver aqui para o atendente humano, aí vem para a parte de atendente humano. Então ele vai pegar aqui as informações, vai juntar, fazer um resumo da mensagem. Então, digamos que a pessoa fez várias perguntas. Eu queria saber como é que funciona para implementar uma IA na minha empresa, eu tenho isso, e a IA não conseguiu responder. Então vai chegar para mim, no caso, e assim, olha, Johnny, tal pessoa manda o número da conversa, quer saber como fazer para colocar uma IA dentro da empresa dele, que é isso. Então ele vai juntar todas as mensagens, vai fazer um resumo e vai me enviar esse resumo, tá? E aí vai avisar a pessoa que já chamou o supervisor para poder atender aquela conversa e vai parar automaticamente a IA. Então aí eu pego o WhatsApp da IA e eu respondo a pessoa, sendo o supervisor ali, o atendente humano, que vai estar assumindo a conversa para aquela pessoa. É só para aquela pessoa, tá? Esse aqui não para a IA para todas as conversas, para apenas para a pessoa que está conversando. Então, é uma só. E vai parar por quanto tempo? Aqui, nesse caso, eu coloquei 3.600 segundos, tá? Que eu acho que é meia hora. Não tenho certeza agora. Mas 3.600 segundos. Beleza. Digamos que não é para chamar o atendente humano, é para mandar mensagem normal para a pessoa. Então, a gente tem aqui, se for imagem, texto ou texto, ele vai jogar aqui para cima. Essa imagem eu tirei, tá? Então, a IA não vai enviar a imagem nesse caso, mas se você tiver um fluxo para enviar a imagem, você conecta essa parte aqui na imagem. Mas como a gente está trabalhando mais com texto e áudio aqui, vai ser texto, texto e áudio. Então, é para enviar um texto. Vem para cá para o divisão de texto inteligente. Ele vai ver, essa mensagem que a IA gerou, que eu tenho que enviar para o cliente, ela tem mais de 200 caracteres? Se ela tiver menos, ele vem e envia diretamente aqui. Se ela tiver mais, ele vai jogar aqui, vai picotar essa mensagem em algumas partes, e aí vai enviar a primeira mensagem no looping, aí volta, envia a segunda, envia a terceira parte, envia a quarta parte, envia a quinta parte, independente de quantas partes tiverem, ele vai enviar aqui, tá? É legal aqui, eu deixei uns segundos, mas acho que seria legal você deixar um pouco mais, vamos deixar uns 3 segundos aqui, que vai ficar melhor. Vamos até tirar 1 segundo aqui, vamos colocar 3. Vai ficar um pouco mais natural o tempo de uma mensagem para outra, né? Vou deixar 3 segundos. Ó, 1 segundo, ficou errado, vamos lá. 3 segundos, beleza. Show. Então, recapitulando, tem menos de 240 caracteres, envia uma mensagem só. Tem mais que isso, ele vai quebrar de acordo com quantos caracteres tiver, de acordo com uma frase para ficar inteira, né? E aí vai enviando uma por uma aqui e depois finaliza, tá? Se é áudio, se você quiser enviar áudio, você usa isso aqui. Aí você tem que vir aqui nesse HTTP request da Eleven Labs, tem que fazer a troca aqui da tua chave de API, tá? Aqui embaixo tem a chave de API, você tem que trocar a sua API, e se eu não me engano tem que trocar essa parte aqui também, tá? Esse código aqui também, colocando o teu. Aí, uma vez que você fez isso, ele pega essa transcrição, transforma ele em um arquivo e envia o áudio para a pessoa. Ah, Johnny, não quero que a minha IA responda por áudio, não vou usar essa parte, não quero usar essa API. Então você pode cancelar essa parte aqui, se for para enviar áudio, tu pega e joga tudo lá em cima. Então tudo ela só envia como mensagem de texto. Mas se você não quiser usar o áudio, então você deixa aqui. Mas como eu falei, você vem aqui nessa parte do HTTP request e muda a sua chave de API, muda aqui a URL, tá? Para poder usar certinho da tua conta.
essa parte aqui do SDR nós já finalizamos. Vamos então para a parte de follow-up. O nosso terceiro motor é o motor de follow-up. Lembra que eu falei que todas as mensagens que estão sendo feitas, elas são salvas? Então, a IA sabe de todas as conversas que estão rodando. Então, esse fluxo de follow-up, ele é um follow-up simples, tá? Muito, muito simples. Ele não é aquele follow-up que vai fazer a cada 1 hora, vai fazer uma chamada 1 hora, uma chamada depois de 2 dias, uma chamada depois de 3 dias. Isso já é um fluxo um pouco mais avançado. Aqui é um fluxo simples, ele vai sempre acionar de 1 em 1 hora e aí ele vai ver. Tal pessoa, ela respondeu a pergunta que ela fez? Não, não respondeu. Então vamos esperar mais um pouco. Ela já respondeu, então encerrou a conversa. Então encerrou a conversa. Ah não, ela tá faltando dar uma resposta importante para a IA. Então a IA vai e fala, olha, tô aqui, né, tudo bem, tô esperando aí para saber se você vai querer fazer o agendamento e tal. Então a IA vai enviar uma mensagem para que a pessoa responda aquela pergunta que foi feita, tá? Então, digamos que a pessoa, o SDR perguntou, quer marcar o agendamento? E a pessoa não respondeu. Então, quando chegar aqui e a IA ver que é uma resposta importante que está pendente, a IA vai chamar de novo. Oi, tudo bem? A gente pode continuar aqui nossa conversa para marcar o agendamento e tal. Agora, se ela está aguardando uma resposta, ela vai ficar esperando mais um pouco antes de vir para essa parte importante aqui. Então, esse fluxo é bem simples, ele funciona dessa maneira. Então, de 1 em 1 hora, ele vai estar chamando a pessoa de novo ou aguardando um pouco mais para depois chamar ela ou encerrar a conversa, tá bom? Uma vez que ele faça isso, tudo isso é atualizado dentro do Supabase ali também, tá? Então, esse é o nosso fluxo de follow-up. Você pode ver que está desligado aqui, porque eu não estou usando muito esse. Estou usando um outro, que é um pouco mais completo, mas esse aqui já quebra um galhão aí para esse começo. Agora vamos aqui, né? Motor de agendamento. Lembra que eu falei para vocês, lá no SDR, quando ele precisar fazer um agendamento, ele vai chamar esse fluxo? Então, ele vai ligar o fluxo por meio desse webhook aqui, que vai chamar o agente agendador, né? E aí, o agente agendador, ele vai verificar quais são as disponibilidades de horário, ou ele vai ver quais são os agendamentos que já foram feitos, ou ele vai agendar, ou ele vai reagendar, ou ele vai cancelar um agendamento usando o Google Calendar, tá? Então, é assim que vai funcionar. Aqui, ó, um ponto que é interessante vocês olharem, aqui embaixo eu coloco um summary, né? Então, reunião entre Johnny e a pessoa. Então, aqui é bom você colocar também o nome da tua empresa e tal, troca essa parte, que senão vai aparecer lá que a pessoa vai fazer uma reunião com um Johnny e chega, não é um Johnny, né? Então, aqui é bom vocês estarem trocando também, tá? E por último, a gente tem nosso aviso de notificação de agendamento próximo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Todos os dias vai rodar esse trigger e ele vai acionar a nossa ferramenta aqui da nossa lista de agendamentos. Então, se eu entrar aqui, ó, eu tenho aqui minha tabela de agendamentos. Então, ele vai puxar todos os agendamentos para o dia de hoje, né? Se eu abrir aqui o Supabase, então se eu abrir aqui o Supabase, vocês estão vendo, né, todas as tabelas foram criadas aqui. Eu tenho aqui um agendamento, no caso tá dia 6, né, do mês 8. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, dia 8/8. Então eu vou só ajustar esse nome aqui, eu vou editar, só para ficar no dia certo. Beleza. Opa, não salvei. Pronto, agora eu salvei. Então salvei aqui para o dia 28/8. Vamos passar esse fluxo aqui para vocês verem como ele funciona. Vou acionar ele. Então acionei, aqui ele vai buscar no dia de hoje se tem algum agendamento, como eu coloquei ali que tem um agendamento, né? Então ele pegou, ó, hoje tem um, né? Dia de hoje tem um, que é o Johnny, às 18 horas. E aí ele vai jogar esse dado aqui para a IA, que vai gerar um texto e vai enviar essa mensagem para o Johnny, né? Então vamos ver aqui, ó. Gerou mensagem, olá, aqui é o Johnny da Smart Agent Lab, você tem uma call hoje para as 18 horas, podemos confirmar? Então a gente já vai fazer o agendamento aqui. Se a pessoa falar assim, não vou conseguir hoje, tem como mudar? Quem que vai atender ele? O SDR. A mensagem vai chegar aqui. E aí o SDR vai atender, aí vai falar assim, tá, você quer que horário? Ah, eu queria trocar para, sei lá, amanhã às 16. Aí ele vai chamar o agendamento, aí vai vir aqui no nosso agente de agendamento, ele vai verificar a disponibilidade de amanhã às 16. Aí vai falar assim, tá disponível, vai devolver a mensagem para o SDR.
Aí o SDR vai chegar, vai enviar a mensagem de texto aqui para o cliente. Sim, para amanhã às 16 está disponível. Posso fazer seu agendamento? Aí a pessoa responde, pode. Aí chega a mensagem aqui, nosso atendente vai jogar de novo ali no agendamento. O agendamento vai pegar as informações, vai reagendar aquela call, vai devolver a mensagem para o SDR. O SDR vai devolver a mensagem para a pessoa falando, então tá certo, a sua call foi reagendada para amanhã às 16. Então é assim que funciona essa combinação, todos esses fluxos, tá? Então foi de uma maneira mais breve, mais rápida, né? Mas a gente passou por todos os pontos, explicando principalmente alguns pontos cruciais que vocês precisam saber, que é esses aqui de HTTP request, né? Esse daqui também, a questão da Eleven Labs, enfim, são pontos que vocês vão ter que estar alterando aí. E o clássico aí que é vocês trocarem todas as credenciais para tudo funcionar direitinho. Mas eu fiz isso de uma maneira que funcione muito prático. Uma vez que você tem esse fluxo, trocou as credenciais, só vai dando play aqui, as coisas vão rodando e facilitando aí a tua prospecção, tá bom? Então é isso, galera. Esse é o nosso vídeo. Nós ficamos por aqui e qualquer coisa, vocês podem estar acionando a gente ali pelo grupo.